Senhor, meus irmãos, como que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estávamos morrendo de saudade de vocês, né? Hoje nós vamos ter um papo aqui muito legal a respeito de maternidade. Está chegando o Dia das Mães aí, né? Então, não sei quando vocês vão assistir, mas já de forma antecipada aí, feliz Dia das Mães para vocês que estão aqui. Nós sabemos que vocês são muito guerreiras, né? E hoje a gente vai ter um papo justamente relacionado a isso, relacionado à maternidade. E a convidada de hoje, né? Mãe de duas crianças abençoadas, que estão na presença de Deus aí. E imaginamos que hoje em dia existam desafios e muitas coisas relacionadas à maternidade, e a Taíne vai estar aqui para nos ajudar, né? Para talvez você que esteja meio perdido, né? Ou esteja nesse momento aí, a gente vai ter uma conversa que vai ser edificante. Taíne, se apresenta. Bom, meu nome é Taíli, né? Como você já falou. Tenho 27 anos. Sou mãe, sou casada, na verdade. Sou mãe de duas crianças abençoadas. E sou baiana, né? Aqui em São Paulo já faz um tempão. Isso, então você nasceu na Bahia, né? Quantos anos você veio para São Paulo? Eu tinha 12 anos. 12 aninhos. A gente estava conversando, você falou que o seu chamado, um dos seus chamados, né? E eu acho que é até pertinente relacionado ao que a gente vai falar hoje, é com o Ministério Infantil, né? Você tem esse chamado. Como você descobriu que você tinha esse chamado? Você sentia desejo dentro de você? Foi Deus te levando, meio que te direcionando? Como você descobriu que você tinha um chamado nessa área do Ministério Infantil? Na verdade, não foi eu que descobri, a minha avó. A minha avó, ela assumiu uma congregação, ela é missionária, e ela não gostava, chamava ela de pastora, mas ela foi consagrada missionária, e lá não tinha ninguém, né? Tinha muita criança, e ela não tinha esse jeito de lidar com criança. E como ela via que eu já tinha desvoltado, né, falava pelos cotovelos, ela me colocou com 11 anos, para tomar conta de, acho que tinha uns 5, 6 criancinhas. E ali começou. As crianças o quê? 5, 6 anos? Não, menores. Menores, é. Você com 11 anos estava cuidando das crianças? Eu lembro que a mais velha era eu. Meu Deus do céu. 11 anos. Inclusive, teve treta nesse meio porque eu tinha 11 anos. E a minha avó... né? Sim, e a minha avó, ela teve que se colocar. Não, a Taíli, eu confio nela, literalmente, eu confio nela, e ela vai reger o grupo das crianças. E ali começou. Os pais que falavam que você era muito nova para você estar com as crianças? Sim, os pais. Eles meio que bloquearam, né, essa minha entrada. No início foi difícil porque realmente tinha broncas, eles não queriam levar a criança até o ensaio. Eu ia buscar algumas, que era a região perto, né, eu morava na roça. Então, casas uma perto da outra. Mas começou ali, a minha avó. Ela descobriu esse chamado. Até então não sabia. E para você com 11 anos lidar com criança assim era fácil? Tem gente que criança vai fazer uma baguncinha e quer dar até um peteleco na orelha. Não, eu sempre fui apaixonada por criança. É? Sempre. Inclusive, é tanto que quando meu irmão nasceu, a minha mãe procurou. Eu tinha acho que uns 2, 3 anos. 3 anos. Eu tava com ele no colo. Eu me subi e apareceu você com ele no colo. Com ele no colo. Eu já tinha essa paixão, essa vocação por criança desde pequenininha. Ah, que legal. Arrastava as crianças do... Basicamente, desde muito pequena, você foi colocada. Foi colocada. E a partir desse momento, você sentiu que você realmente... Esse era o seu chamado. Sim. Na área infantil. Sim. De começo, você já gostou? Você ficou espantada? Até que não. Não, era sem vergonha mesmo. Quantos anos você tem os seus filhos? Um tem 7 e eu vou fazer 3 anos. Quantos anos você tem? 27. 27 foi bem cedo, né? Sei. 19 aninhos. 19 anos. 19 anos. Cara, eu também com 19 anos. 19 Tinha quanto anos. tempo de casado? 2 meses. 2 meses. Foi rápido, né? 2 meses de casado. 2 meses de casado. E assim, a gente tá falando de ser mãe, né? E a gente tá falando de uma pessoa de 19 anos, acabou de sair da adolescência, tá casada. Uhum. E como que foi quando você descobriu? Você queria ser mãe? Se era planejado? Você ficou assustada? Você ficou muito feliz? Qual foi a sua sensação quando você descobriu que você ia ser mãe? Como eu disse, eu sempre tive essa paixão por criança. E eu coloquei na cabeça da minha mãe, que eu ia casar com 16 anos. Ela, você tá doida? E tinha um namorico por aí. E aí ela falou assim, você não vai casar com 16 anos? Eu falei, vou, porque eu quero ser mãe. Na minha cabeça, com 16 anos, eu ser mãe. Ela não deixou, graças a Deus. Mas veio desde a infância esse desejo de ter criança. Eu brincava de bonequinha, brincava que eu era a mãe dos meus irmãos.
E quando eu descobri, na verdade eu sempre quis ser mãe, mas no início do casamento, lógico, parece que pra mim demorou, mas não demorou 2 meses depois, né? Casei em outubro, quando foi no final de janeiro eu já descobri que eu tava grávida. E aí não foi um choque, eu queria. Queria muito, 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 muito. Desejava ter o filho. Aí você ficou muito feliz quando você viu que estava Com grávida. certeza. E seu marido, como ficou? Ele ficou meio espantado? Ficou muito Ele feliz? queria, mas ele tinha medo. Porque ele não lidava com Mas criança. também não imaginou que ia ser tão rápido. Não sabia. Não chegava nem no sonho dele. Quando você falou pra ele, ele ficou... Não, a gente descobriu junto. Ah, Porque eu já tava tentando. Só que ele não tava meio assim receoso. Mas eu tava tentando. caramba. Descobriu junto. Que legal, cara. Mas muito cedo, assim, é um desafio muito grande. Eu não acho, não. Cedo. Você acha que foi uma idade Ainda acho que foi legal, tarde. 19 anos? Não, mas isso você acha que pra você foi tarde? Ou de modo geral você acha que é uma idade... Cedo. Bem de cedo. modo geral... De modo geral, bem cedo. É basicamente isso que eu tô falando, né? Porque querendo ou não, às vezes com 19 anos a pessoa não é tão certa daquilo que quer. Algumas pessoas Sim. sabem, vão, não se arrependem, têm uma certa maturidade, mas outras acreditam que querem, e quando acontece, né, aí, poxa, você está na situação... Eu também não estava certo o que eu queria. Porque eu não sabia o que eu ia enfrentar. Eu sabia o que era maternidade por lente da minha avó, da minha mãe, mas em si eu não sabia o que ia enfrentar. Né? E tanto que depois da gravidez, durante a gestação, 6 meses de gestação, já tinha dado início já de depressão. Só que o Bruno não tinha se tocado, eu também não. Teve um dia que ele foi trabalhar e eu falei pra ele, a minha vontade é pegar o lençol, amarrar e me jogar da janela abaixo. Ele ficou com medo. Nesse dia ele tinha um amigo dele que rendia ele ligou pra ele pra esperar um pouquinho, que ele ia demorar, porque ele achava que ia fazer isso. Mas a vontade que eu tinha era essa. Eu não sabia que era depressão. Cara, e não é tão falado, mas é algo até comum hoje em dia, né? Porque, querendo ou não, mexe muito com hormônio, essas coisas, principalmente quando você tem filho. E esse problema que você teve, ele ocorreu, tiveram algumas situações específicas? Sim. Isso foi por conta realmente da questão de hormônio, tudo novo, você estava num mundo totalmente diferente? Como não, isso já vem decorrendo desde a minha infância. Então... Eu não tive a presença do meu pai. Foi só um gatilho, então, basicamente, para... Ali se revelou, na verdade, depressão. Que já existia. Eu já tive crise de ansiedade, eu não sabia que era crise de ansiedade, de coração acelerar, eu achava que ia infartar. E a minha mãe corria para o hospital, às vezes comigo, sem saber o que era. E já era indícios, né, de uma depressão. Mas a gestação em si revelou a depressão. Já estava. Eu não tive a presença do meu pai. Ele não nos criou, eu e mais 2 irmãos, né? E eu tinha meu avô como pai. Só que avô é diferente de ser um pai, claro, né? Claro. Não tinha presença. E meu avô, ele sempre buscou estar por perto, mas a minha mãe limitava para saber, né? A gente saber qual era o papel do nosso avô. Esse seu avô, né? Meu avô e meu pai. E a gente ficou nisso. Eu tinha muita mágoa do meu pai, então acredito muito que veio disso. Hoje em dia, graças a Deus, não. Estou liberta dessa mágoa. E no decorrer da sua infância, imagino que tenha sido muito complicado, né? Sim. Você sentia muita falta, seus irmãos também, você percebia que sentia? Nem tanto meus irmãos. Eles eram menores, né? Eu tinha 3 anos, a minha irmã 2, e eu consigo lembrar de muitas coisas. E já eles também têm algumas lembranças, mas não é tão nítida assim. Mas eu acredito que, por eu ser mais velha, né? Tenho lembrança de algumas coisas, sofri um pouquinho mais. Apesar que a minha irmã também sofreu muito. Porque depois ele ia, voltava. E a minha irmã, ela é muito apegada ao meu avô. Só que minha mãe sempre deixou claro, né? Quem era meu pai e quem era meu avô. Né? Era meu avô e não tem como, né, suprir o lugar do pai. Eu acredito que veio muito disso. Tanto meus irmãos quanto eu. Nós tivemos esse período de descobrir depressão, ansiedade. Acredito que vem muito disso. Então você teve contato então com ele, né? Não foi embora e não voltou mais. Então você teve alguns contatos. Sim, a gente morava na mesma cidade. E ele, uma hora ou outra, ele voltava tentando reconciliar com minha mãe não queria, porque a gente ia sofrer de qualquer forma, né? Com ele perto ou longe. E ele sempre vinha, mas tinha contato com meus avós, a parte de pai. E é muito interessante, né? Que você percebe que às vezes as pessoas não conseguem entender, mas problemas que você tem hoje, às vezes o que acontece hoje é só um gatilho para revelar coisas que já estão ali há muito tempo. É que assim, Júnior, o que acontece na infância não fica na infância. Ela vem,
Lógico que a minha adolescência eu não sabia o que era, o porquê que eu sentia eu tinha alguns medos, ansiedade, o porquê que eu tinha dificuldade de me relacionar com outras pessoas, eu não sabia. Lógico que agora, sendo mãe, agora eu sei de onde que vem. Você entende que toda aquela situação, o contexto que você estava inserido, influenciou muito, sim, mesmo sem perceber, no decorrer de toda a sua adolescência. É lógico que eu entendo que não é 100% culpa deles, do meu pai ou da minha mãe. Eu entendo muito bem isso hoje. Antigamente não, eu achava que a minha mãe tinha culpa e meu pai também tinha culpa. E eu carregava isso pra mim. E depois que eu me tornei mãe, que essa mágoa foi sumindo. Porque eu entendi, né? Você cria uma maturidade, né? Sim, sim. Você cria uma maturidade e você aprende a lidar com isso. Você acha que a mãe que você é hoje, né, tem relação com as coisas que você passou na sua infância? Por exemplo, eu vivi esse tipo de coisa, então eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente para que meus filhos não passem por esse tipo de coisa. Sim. Porque a gente pega muito também hoje em dia, às vezes qualquer coisa pode ser motivo, né, para muitas outras coisas. E às vezes você está numa situação que, por exemplo, você casou muito nova, seu marido também, talvez tenha uma idade meio parecida, e aí você passou por algum momento e fala, poxa, talvez eu não sei se está dando certo e tal. Porque a gente passa por algumas crises, às vezes, no casamento. Sim. Quem é casado sabe. Você acha que talvez você ter vivido sem o seu pai influenciou, talvez, em alguma crise, você falar, não, eu vou fazer diferente, a gente vai lutar, a gente vai chegar do outro lado junto, porque a gente tem filho. Você acha que teve isso também? Tem. Uma coisa que eu conversando com o Bruno esses dias, eu falei, eu preciso melhorar muito a questão de não te ver como meu pai. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito grude. O Bruno até uma vez falou, pelo amor de Deus, você é muito grude, desgruda. E eu fiquei chateada com ele. Eu falei, cara, é o meu jeito de demonstrar amor pra ele, né? Que eu sou muito, sei lá, de toque, essas coisas, e ele não gostava. E quando eu casei, eu achei que ele ia suprir o lugar de pai. Porque eu não sei meus irmãos, a gente não conversa muito sobre esse assunto porque é algo que ainda é fere. Mas no meu caso, não ter a presença do meu pai me trouxe inseguranças. Tanto que pra dar certeza pro Bruno se eu ia casar com ele ou não, eu tive que ter ele teve que orar bastante. Porque eu tinha medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com minha mãe. Não ser escolha certa, sim, colher os frutos negativos lá na sim. frente. Né? E quando eu tive meu filho, quando eu tive o primeiro, foi que eu tive essa necessidade de achar que ele deveria conduzir o casamento como se fosse meu pai. Isso vai destruindo, porque ele não é meu pai. Ele tem que agir com meu pai, é meu marido. E esse ano eu falei pra ele, eu já sei qual é o problema de eu meio que ficar receosa com ele. Eu queria que ele me tratasse como pai. Só que ele não é meu pai. Isso é uma coisa que não... talvez só pra gente entender aqui. Não é que você tinha isso em mente, mas indiretamente... Sim. Querendo ou não, por você não ter tido uma figura paterna, você acabou colocando isso nele mesmo sem perceber. Sim, porque a figura paterna dá o quê? Segurança, proteção, né? Ele provê, ele é proteção, ele dá o amor, né? Eu não tive esse negócio de Dia dos Pais. Chegar lá e presentear meu pai, ouvir dele que me ama. Não tive isso dele, entendeu? E eu, quando casei, eu queria que ele fizesse a mesma coisa. Você esperava que o seu marido suprisse essa... E não pode. Eu entendi que não é o lugar dele. A gente tem que ter uma maturidade para entender também. Às vezes as pessoas não conseguem distinguir as funções. Sim. Né? E esse é o maior problema, porque querendo você tem que saber. Você é amigo dos seus filhos, você pode ser amigo, mas você tem que saber que antes de ser amigo você é mãe. Sim. Antes de ser amigo você é pai. Você tem que saber que ele é o seu marido, que seu pai é seu pai. E às vezes, querendo ou não, por ausência de uma figura, talvez paterna ou materna, a pessoa acaba sem querer, indiretamente, jogando essa responsabilidade pro outro. Sim. Né? E é uma responsabilidade, querendo ou não, pesada demais para o outro carregar. Sim, e o Bruno fica tipo, eu tô fazendo tudo que eu posso. O que ela quer mais? Além de ser marido, tem que ser pai. Então, e aí começou a cair a ficha. Eu tinha esse lado de querer que ele fosse meu pai, e não tem como ser meu pai e meu marido. É diferente, papel é diferente. Claro, com certeza. E aí, a gente falando disso, né? Por exemplo, você teve um filho muito cedo, né? Você percebeu que não era cedo para você, mas de modo geral a gente tem que, para algumas pessoas, é muito cedo. Né? Sim. Quando você teve filhos, imagino que você teve alguns desafios, como hoje você tem, e como vai ter amanhã também, quando eles ficarem mais velhos. É um desafio constante, porque filho nunca vai deixar de ser filho.
Quais são os desafios que você encontrou na maternidade? Quais são os desafios que você acredita que a maternidade traz hoje em dia, principalmente para quem é cristão, né? Para você que é cristã, quais os desafios que você tem hoje em dia como mãe? Polêmico assunto. Polêmica. Mas é polêmico, porque hoje em dia, nós mulheres preferimos ser mãe de pets, né? Ser mãe de cachorrinhos do que ser mãe. Por quê? O maior desafio foi eu mesma. Literalmente. Ser uma pessoa impaciente, egoísta, querer tudo na hora, controladora. E quando eu tive meu filho, eu perdi tudo isso. Porque eu pensei, agora eu não tenho tempo mais pra mim, eu não consigo me ver mais, só vejo meu filho. E aí começou, que preciso de um tempo pra mim. Aí começou a guerra também no casamento. Que eu falava, você não dá um tempo pra mim. E a criança o tempo todo no pé. E eu já tinha uma mentalidade feminista. E não sabia. Porque na minha cabeça eu tinha que ir pro mundo. E por mais que eu queria meu filho, ao mesmo tempo eu queria ganhar o mundo. E os dois juntos não tem como. Ou você assume a maternidade, literalmente 100%, ou você vai trabalhar. Lógico que como é que eu posso dizer? Há exceções. Claro, né? claro. Há Caso exceções. em caso, né? Sim. Tem que analisar tudo em contexto. Necessidade, tudo. Sim. Só que no meu caso, eu tinha jeito de feminista, eu falava como feminista. Eu cheguei a dizer, perdoa Deus, porque eu já falei comentando com o Bruno, eu amo meu filho, mas eu não consigo amar a maternidade. Já ouviu essa fala? Sim, e é compreensível, em parte, assim, você consegue entender. Sim, há um porquê por trás disso, mas quando você gera uma criança, tudo é novo. No início, você não sabe o que vai acontecer ali na gestação. Depois que nasce, aí vem todas as responsabilidades, os conflitos. Tanto quando eu saí do hospital, eu falei, pronto, o que eu faço agora? Agora eu vou fazer o quê? Até aqui, agora a partir daqui. Porque ele tá aqui na mente. Eu vi minha tia tem 7 filhos. E acho que 4 deles eu participei algumas vezes. A minha mãe também participei algumas vezes. E isso na minha cabeça ia ser fácil. Não foi. Não foi nada fácil. Uma coisa é participar, outra coisa é você ter a responsabilidade. Sim. Porque querendo ou não, quem direcionava eram as mães. Você tá ali pra olhar, tal. Ajudar. Mas agora direcionar, agora a partir desse momento, e é compreensível, porque assim, você ama aquele indivíduo que nasceu de você, sim, mas as responsabilidades, às vezes, elas são maiores do que você esperava, né? É sinal e aí entra um ponto complicado e tem que ter maturidade. E é compreensível, às vezes, a mãe estar nessa situação, principalmente mãe de primeiro filho, sim, né? Porque é muito inexperiente, né? Até você ter essa maturidade para lidar com isso, né? Sim. O primeiro vem como se fosse um terremoto. Você quer guardar a criança no potinho, quer isolar a criança para você só sua. E coitadinho do Zion, vai sofrer um pouquinho. Infelizmente não pode, né? Mas a questão dessa pergunta que você fez, o maior desafio fui eu mesma. Mudar eu mesma. Porque a gente pensa que a criança tem que ser mudada, mas não, sou eu mesma. Porque quando eu me vejo responsável, eu sou adulta. Como que eu chego para uma criança de 1 ano e quero que ela faça as coisas se ela não está 1 ano na Terra, né? Eu que tenho que direcionar. Então, o desafio foi esse. O que eu faço agora? Se eu estou com raiva, eu tenho que descontar a raiva na criança? Ou se eu estou nervosa, chorando, eu tenho que chorar junto com a criança? Veio muito esse desafio. E desde aí, já veio outro desafio, né? Que foi a depressão. Lidar com a maternidade no início, né? O primeiro e a depressão em si. Eu fiquei 2 anos depressiva, 2 anos e meio. Eu não queria sair, o Bruno chegava, abria a cortina, pelo amor de Deus, tá tudo escuro. Eu não sabia o que limpar a casa, ele limpava a casa. Eu não cozinhava, porque o Bruno não sabe cozinhar. Mas eu levantava arrastada para dar comida pro meu filho, que eu não tinha vontade mais. Eu não tinha perspectiva de ver o Zay com 3 anos de idade. Eu estava literalmente só esperando a morte. Eu não tinha. E foi o que me deixou mais triste, porque eu falei, cara, eu queria muito esse filho. Me culpei bastante por não ter acompanhado direito, né? Porque desde 6 meses de gravidez até 1 ano e meio dele, nessa depressão, ele vivia piorado. Não é que você não acompanhou, talvez você não tenha acompanhado tanto quanto você gostaria, né? Sim. Ou às vezes na sua cabeça você imaginou que acompanharia mais. Não quer dizer que você não acompanhou, você deu o melhor que você podia. Eu dei o melhor, Agora a gente está falando de desafios, você está falando de desafio muito pessoal, né? Sua relação com seu filho. Mas tem também os desafios externos, né?
Por exemplo, hoje ele vai ter 7 anos. Sete. Tem 7 anos. Aí você tem 7 anos, a gente sabe como está o mundo, a gente. Como lidar? Às vezes ele ouve alguma coisa na rua, tem que perguntar, mãe, sobre isso. Ou ele vê alguma coisa, ou ele assiste alguma coisa, ou as pessoas, de modo geral, né, a sociedade tenta impor, às vezes na cabeça de uma criança, um pensamento que, principalmente para a gente que é cristão, a gente sabe que não é legal. Como lidar com esses desafios que são mais relacionados à sociedade? Você gosta de polêmica, né? Outra polêmica, porque eu sou mãe homeschooling. Pra quem não sabe, mãe homeschooling é aquela que tira o filho da escola e ensina em casa. É meio complicado, mas eu optei por isso porque eu conheço meu filho. Você precisa conhecer seu filho. O Zay é uma criança que, se você falar é A, ele vai acreditar que é A. Agora, se eu e Bruno disser pra ele que é A, ele não vai acreditar. Ele rebate muito. E criar... Já me disseram que eu estou criando uma bolha. Eu não acredito que criar numa bolha seja tão ruim. Principalmente a gente que somos pais cristãos. Nós mandamos nosso filho para... Nós vivemos numa Babilônia, e a gente nós enviamos nosso filho para lá. Só que a gente não tem, geralmente, eu mesma. Quando me tornei mãe, na minha cabeça, ser mãe era dar banho, manter o filho vivo, né? Dar comida, levar para a escola. Só que vai muito além disso. Se você for estudar esse tema, mãe, na Bíblia, você vai ver que é muito além disso. É criar um filho para a honra e a glória do Senhor. E hoje em dia, no tempo que a gente vive, ter que falar tantas coisas, a criança já não fica confusa. E eu optei por isso, né? Foi um pouco confuso porque o Bruno não queria, Bruno era novo para o Bruno. Só que eu levei 1 ano para poder dar o veredito nisso, para a gente tirar ele da escola e criar ele em casa. Estudar em casa e tal. Só que o Zay não fica preso, né? Antes que todo mundo fala assim, pronto, botou o menino na caverna. Não é isso. O Zay, se você sentar para conversar com ele, ele fala desde com a criancinha até um senhor de 70 anos. Ele vai conversar com você normal. Você faz, como é essa questão dele também estudar em casa? Tá dando pra ouvir? Tá legal? O som tá bacana? Conseguem ouvir bem? Tá. Bom som? Tá. Tá. Bom? Ó. Errinhos técnicos, mas que a gente conserta na hora, né? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo voltando aqui, como nós estávamos falando aqui, como que funciona? Você separa um horário específico do dia, aquele horário específico, você passa por ele as matérias, como que funciona? E a questão da escola, assim, para, por exemplo, falar, pô, ele está na 7ª série, 8ª série, como que funciona isso? É que assim, o homeschooling não é para você trazer a escola para casa. É você criar um hábito da criança ali já. Por exemplo, o Zay não sabia contar de 1 até 100. Ele não sabia ler. Em 3 meses e meio, eu consegui fazer com que ele já iniciasse, pelo menos, palavras simples. Agora ele já lê um pouquinho mais fluente. Ele tem medo de ler, na verdade, porque como as pessoas ficam falando, você já sabe ler e tal, ele fica meio receoso, dizer que é vergonhoso. E eu não tenho que trazer a escola para casa. Ao contrário, né? Eu tenho que saber a necessidade do meu filho, saber o que ele precisa. Por exemplo, eu precisaria que ele soubesse ler. Até mesmo para aprender matemática. Porque quando você lê, você compreende o que está sendo dito, né? Sim. Lógico que a criança de 7 anos, né, não tem a compreensão tão elevada. Eu tenho que fazer isso por ele muitas vezes. Mas é separado, assim, horário. Eu posso fazer meu horário, se eu não conseguir dar pela manhã. Eu posso dar aula pela tarde, à noite. À noite não, porque à noite a criança já quer capotar, dormir. Mas eu posso separar. Não é algo que precisa ser literalmente igual na escola. Entra 9, aí tem um intervalo. Não. Porque, assim, para você captar a atenção de uma criança, na idade do Zay você já consegue ficar meia hora, já. Pegar a atenção dele. Mas uma criança de 4, 5 anos, seria a atenção de 15 minutos. E na escola, o que me pegava muito, desde cedo. Eu sempre fui uma pessoa que questionava muito, que perguntava muito. E eu sempre coloquei na cabeça, por que eu tenho que estar na escola numa sala com 30 pessoas, 35, já cheguei a estudar numa sala com quase 40 pessoas, e eu não conseguia, eu sempre fui muito mal em matemática. E eu nunca conseguia chegar ao professor, de fato, sentar ali e me tirar dúvida ali, de verdade, sair de lá. Eu sempre saía com dúvida. E
Quando eu comecei a estudar sobre o homeschooling, uma das vantagens era essa. Eu sentar com ele, descobrir, saber quem é o meu filho, a necessidade que ele tinha para trabalhar, né, estudar com ele nesse ponto dele, nessa questão dele. Aí, outro ponto também, como que você faz para saber, por exemplo, o limite, né? Que nem você falou, pô, algumas pessoas falam que ele tá numa caixinha, como você faz para saber, né? Pô, até aqui dá para eu ir, sem que de fato eu coloque meu filho numa caixinha, até aqui dá para eu ir sem tirar as experiências que ele tem com outras pessoas. Como que faz? Eu imagino que deve ser muito complicado. É complicado. Como que faz para saber esse limite, essa fronteira? É complicado. Só que eu coloquei meu filho numa bolha. Eu preciso, como cristã, como servo de Deus, eu preciso levar meu filho para o caminho do Senhor. E se eu deixar ele, vamos colocar, ele vai para a escola. Não é errado tirar seu filho da escola e não é errado deixar seu filho na escola. É que vai muito da sua disponibilidade. No caso, eu posso, estou em casa. Realmente tem que ter muito comprometimento. Eu estou em casa. Não tem como ficar postergando. Sim, né? sim. Tem que estudar, é lógico. Nas férias, se eu quiser dar aula para ele, eu vou dar. Se não, eu posso não dar também. Não dá. Mas eu coloquei meu filho na bolha. Coloquei. E lógico, eu preciso saber até onde. Porque se eu colocar ele na bolha, de uma bolha literalmente falando, eu não tiro ele de casa, por medo. No início eu tinha muito medo de tudo. Porque o Zion é uma criança que ele absorve as coisas muito fácil. Muito fácil. E você tá conversando aqui uma coisa, ele tá fingindo que tá ali brincando, mas ele tá escutando e depois ele vai lá e vai perguntar pra mim. E tinha muitos assuntos que ele tava chegando pra mim, que não era assunto pra criança ainda. Ele chegou várias vezes com um assunto muito sério pra mim e pro Bruno. E a gente sabia que de onde estava vindo da escola. E a gente sabe que nosso meio, pelo menos na nossa região, as escolas não são bem assistidas pelo nosso governo, pelo nosso estado. E isso me preocupava muito, porque eu sei de onde eu vim. E sei que muitas coisas que eu travo hoje, as lutas que eu travo, foi coisa de infância, que não era pra ver e ouvir. Curiosidade também, né? Era uma pessoa muito curiosa. E eu não queria que ele tivesse a mesma experiência que eu, em algumas coisas, em alguns pontos. E eu coloquei ele numa bolha. Toda vez que todo mundo fala assim, mas você é uma bolha. Só que a bolha que eu quero dizer é de ocultar algumas coisas pro Zay. O Zay não precisa saber muitas coisas na idade dele. Sim. Em questão de coisas que só adulto precisa saber. Hoje, se você sentar com uma criança, eu fico abismada quando sinto com as crianças e fico muito triste. Porque se você sentar com criança e você perguntar algumas coisas que pra gente é difícil até falar, ela vai falar naturalmente, como se fosse algo normal. Porque dentro da escola não tem mais esse filtro. Né? Antigamente era algo mais se perguntar para os pais, né? Eu lembro que para ter algumas aulas sobre educação sexual era perguntado para minha mãe se a gente podia, nas reuniões, né? Lógico, eles perguntavam, mas a gente sabia que eles iam passar mesmo assim, se a mãe não proibisse, não. E isso eu queria muito que o Zay tivesse essa noção de que ele é criança. Não precisa saber muitas coisas. E, literalmente, eu coloquei ele numa bolha, mas não uma bolha de tipo, o Zay não pode conversar com ninguém. Que já chegaram pra mim, né, perguntando, ele não vai falar mais com ninguém, ele não vai sair, ele não sai de casa. Eu amo ficar em casa. Ele só fica em casa quando eu tô em casa. Agora quando o Bruno não. O Bruno gosta de sair, ir pra rua e tal. Mas eu sou muito caseira. Ele fica em casa porque eu tô em casa. O dia que o Bruno tá, o Bruno sai com ele. Só que eu queria muito privar meus filhos de algumas coisas. E literalmente, quando você deixa, vamos ser reais, né? As escolas hoje não querem mais ensinar o português e matemática. De fato. Não quer mais. E suponhamos que a gente está falando de pessoas, né? Que servem ao mesmo Deus que nós. Outras pessoas não vão escutar isso aqui, mas também não servem o nosso Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos responsáveis por guiar nossos filhos no caminho do Senhor. Pai e mãe. Não ninguém mais. A não ser que na ausência dessa figura de pai e mãe, outra pessoa, né, assuma esse papel. Mas enquanto vivo, sou eu responsável por ele. Tanto a educação cristã, quanto a educação de coisas seculares. Eu não deixo de ensinar fábulas, eu não deixo de ensinar coisas de herói para ele. Mas o foco principal da educação em casa, homeschooling, é para que a fé dele seja fortalecida através... Porque há estudo, Júnior, que quando o pai é presente e a mãe é presente, os filhos olham Deus através de nós. A primeira figura de Deus que as crianças veem é em nós. Tipo, meu pai serve alguém.
Eu preciso conhecer esse alguém. Eu lembro que muitas vezes eu vim conhecer, eu sou cristã desde de berço. Só que assim, há 7 anos atrás, eu realmente conheci quem era Deus, quem era Jesus. Só que através dos meus avós, eu já sabia quem era Deus. De forma não tão ampla, mas já conhecia. E só foi possível que tinha esse contato com eles. A minha mãe, ela sempre foi cristã também, mas estava mais cambaleada. Mas como foi com meu avô, com minha avó. E eu gostaria muito que meus filhos tivessem isso. Agora, se você deixar eles muito soltos, não levar para eles, né, essa referência de Jesus Cristo, ter imagem e semelhança, né, Deus, eles não vão querer servir mais tarde. É lógico que eles vão ter a liberdade de escolher se vão querer seguir a Cristo ou não. Só que enquanto estiver conosco, eles precisam ter essa visão de quem é Deus em nós primeiro. Até porque a Bíblia fala que nós devemos instruir as crianças no caminho que devem andar. Sim. Instrução. E de fato, nós somos um espelho que reflete quem Deus é em todas as nossas relações, em todas as camadas da sociedade. Né? Aos seus amigos, eles vão olhar para você e vão ver Deus através das suas atitudes. Né? Sua mãe, seu pai e os filhos principalmente. Porque estão sendo criados, tá começando a ter uma consciência. Então, realmente, a forma que você age vai mostrar para eles quem Deus é. Né? Justamente, eles vão conseguir encontrar isso na forma que você age. Aí tem um outro desafio. Por exemplo, eu, quando eu era pequena, dentro da igreja, eu dormia. Eu dormia. Eu dormia, não conseguia ficar acordado. Chegar na igreja era um sorriso. Como fazer? Eu não sei se você trabalha com isso, se você acha que isso é natural ou não é. Como que você faz para fazer com que a criança tenha interesse e vontade de estar envolvida com as coisas de Deus, de estar no culto, de estar ouvindo historinhas da Bíblia? Se caso você tem algum método, né, que você trabalha com as crianças, que método seria? Ou você acha que isso é natural? Qual que é a sua visão a respeito disso? Tem que deixar de mão, Júnior. Tudo na vida tem que ser uma constância e intencionalidade. Essa questão de levar meus filhos a Cristo eu não tinha até 3 anos atrás. Porque, como eu falei, na minha cabeça, criar filho era só manter o filho vivo, dar comida, levar à escola, dar o que eu não tive. Só que quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente vai ver que não é só isso. E eu sempre aprendi com a minha avó, meu avô também, que o culto começa em casa. O culto começa em casa. Eu lembro de ver minha avó antes de ir já escolhendo os louvores da harpa, né? Que ela ia colocar eu para cantar, minha irmã para cantar. Era a gente que tinha essa função. E ela já escolhendo, ela não sabia ler, então ela fazia a gente, né? Ter essa responsabilidade. Então, eu já tinha isso como base. Só que não era tão intencional. Só que quando comecei a conversar com o Zay, começar a ter algumas conversas com ele, eu percebi que ele estava totalmente distante do que eu acreditava. Sim, sim. E tudo começa em casa. Se seu filho não estiver lendo, ele não vai querer ler a palavra do Senhor. Se ele não estiver orando. Eu não gostava de ninguém me ouvir orando. Você fala, criança, você tem que orar, mas você não ora. Eu não gostava. Eles estavam já olhar para ele, tipo, sai fora. Me deixa sozinha, mas agora não. Deixa a porta. Que ele veja, né? Sim. Porque, vamos colocar, você tem um pai, seu pai e sua mãe. Ele fala que serve a Cristo, mas você não vê ele cantando para esse Deus. Ele não vê você dedicando um momento para esse Deus. Como assim que eu vou servir um Deus se eu não vejo ele servindo? A tendência é só ir para o outro lado. Como vai aprender se você não dá um exemplo prático para ele? Lógico que, para mim, é uma luta. Eu sou uma pessoa muito inconstante. Uma hora eu começo isso aqui, já não quero mais começar isso aqui. Só que eu coloquei como meta de vida meus filhos ver primeiro Cristo em mim, né? Em mim e depois através de mim. E começou por mim, né? Como você perguntou, qual é o desafio da maternidade maior? Sempre vai ser eu. Porque se eu quero que meus filhos se tornem um homem de Deus e uma mulher de Deus, eu preciso ser primeiro esse exemplo. Então começa por aí. Ou você vai deixar, pelo menos uma vez na semana, vai orar, começa a orar na sala, sei lá, começar a conversar com Deus, porque às vezes a gente parece doido mesmo, conversando com Deus. Às vezes eles estão bagunçando demais, eles estão rebeldes demais, eu começo sem angústia. Esse menino tá, Jesus, visita, e ele já começa, tipo assim, uma vez ele falou assim, mãe, você tá falando mal de mim pra Deus. Eu falei, lógico, é a única pessoa que eu posso falar, porque aí ele vai mudar você, né? Ele que vai transformar seu coração. Mas começa daí, você precisa ser referência pra eles. Começar, se você quer que seu filho louva,
louve na igreja, louve em casa. O mundo hoje está recheado de novidades. Só que a gente não tem essa intenção de levar Cristo em coisas simples. De levar a criança a Cristo em coisas simples. De fazer esse exemplo mesmo de orar. Você está lá, começa a orar. Orar pela comida, você vai comer ali, orar naquele momento. Coisas simples. Mas não é difícil. É complicado. Porque você começar uma rotina. É que nem o Charles Spurgeon fala. Ele fala que é muito mais fácil uma criança ser discipulado do que um adulto, porque o adulto vem carregando bagagens, né? Vem trazendo coisas que é totalmente contrário à Bíblia, e para tirar isso da cabeça de um adulto é muito difícil. Agora, uma criança, você já consegue ali já discipular essa criança muito cedo. Quando que começa? Deita da rica, coloca ali um louvor em cima. Eu lembro que colocava o celular com o louvor perto para ele já ouvir. E vai começando. Parece loucura. Para muita pessoa é loucura. Já ouvi, você é doida. Você é muito doida. Só que eu preciso ser doida. Pra meu filho ser doido no futuro. É bem real isso, porque a criança ela vai se apegar muito mais às suas atitudes do que às suas palavras. Sim, né? Eles não ouvem conselhos. Exatamente. Você fala pra criança tem que ser assim, 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 e você faz ao contrário, né? Se eu xingo, como que eu vou pedir pra eles pararem de xingar? Ele vai, meu pai tá fazendo, né? Tá xingando. Meu pai gosta de gritar, como que eu vou pedir pra eles pararem de gritar? Se eu grito também. É uma mudança. A maior dificuldade na paternidade e na maternidade somos nós mesmos. Não é as crianças, somos nós mesmos. Porque a criança só é reflexo de quem eu sou. Literalmente. Se meu filho gosta de bater, é porque eu amo bater. Se meu filho gosta de gritar, é porque eu amo gritar. Sim, aí você fala, menina, não pode gritar, mas você fala gritando. Gritando pra ele. Você tá gritando. A criança, ela é muito, assim, pontual. Eles observam muito. Muito, muito. O Zaya tem pérolas, né? O Zaya, ele já chegou a perguntar, gritar com ele. Ele falou, você tá gritando comigo? Tipo, ele é bem questionador. É que nem eu. Ele questiona muito. Então, ou você é imagem e semelhança de Deus, para ser para os seus filhos também. Para que seus filhos sejam também. Eu já vi o caso, né, de uma mãe que ela briga, gritando muito com o filho e tal, e grita, e fala, você não pode ser assim, e a criança vai sabendo, tá bom, tá bom. Aí quando eu vejo ela perto de outras crianças brincando, parece que ela retrata o mesmo jeito da mãe dela com as outras crianças. Às vezes o mesmo jeito meio que agressivo, o mesmo jeito de falar. Eu tenho esse jeito. Então, querendo ou não, realmente, como diria William Shakespeare, você traz muito mais dos seus pais do que você se impunha. Sim. Você é uma soma de muita coisa que você vive na sua casa e você nem percebe. Sim. A forma que você fala, a forma como você se expressa, né? A minha família fala todo mundo gritando, gritando. Às vezes eu não tô nem falando brava, né, com ninguém. Aí por que você tá gritando comigo? Veio da minha família, a gente costuma falar alto. Só que na minha casa, a gente veio, tanto a minha mãe quanto a minha avó veio de pessoas autoritárias. E uma coisa que eu tenho quebrado depois dos meus filhos é essa coisa de autoritarismo. Até no meu marido eu queria mandar. Tá vendo, né? Até nele eu queria mandar, porque na minha cabeça o feminismo já estava lá, né? Eu nem sabia o que era feminismo. Eu que mando, eu que faço, então você só obedece. E isso, graças a Deus, o Espírito Santo vem mudando em mim. É difícil, porque eu gosto de mandar, mas mulher gosta de mandar. Só que a gente precisa, é um conjunto. Eu só sou mãe porque Bruno é um pai. Eu não tenho como tirar, lógico, meu papel é diferente dele, mas é um conjunto, né? E aí, conselho que você daria para as mães hoje em dia, né? Para a mãe de primeira viagem que acabou de ter filho, não sabe o que fazer, está numa situação que ninguém entende o que ela está passando, que nem você falou a questão da depressão. Eu imagino que deve ser muito ruim você estar vivendo uma situação que as pessoas não sabem que você está vivendo, então elas cobram de você ser uma coisa, só que você não consegue porque você está doente, as pessoas não percebem. Né? Então talvez uma mãe que está começando agora, ou uma mãe que já tem filho há muito tempo, uma mãe que é muito estourada, qual conselho você daria para as mães de modo geral? O primeiro conselho que eu aprendi arrastada, quebrando a cara no chão, foi saiba quem você é em Deus, sua identidade. Eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. E isso dificultou bastante, tanto a minha adolescência, quanto o meu casamento e a maternidade. Você descobrindo quem você é em Deus, as outras coisas ficam mais leves, apesar de ser difícil, né? Mas primeiro saiba quem você é em Deus, né? Descubra quem você é em Deus. Somos filhos, né? Amados de Deus. Se você souber disso, as outras coisas ficam mais leves. Você começa a carregar a sua cruz com mais leveza.
Saiba quem você é em Deus. Segunda, se você quer ser mãe, estude para ser mãe. Né? Não só, no meu caso, eu achei que era mãe, porque já vi pessoas sendo mãe. Mas estude sobre o que é ser mãe, qual é o papel. Se você é cristã, descubra na palavra do Senhor o que é ser mãe, né? Através da palavra do Senhor. Quem é você? Porque antes de ser mãe, eu sou filha de Deus. Eu preciso descobrir isso, saber disso. Eu não sabia, né? E isso acarretou muitas dificuldades. Era mais pesado. Por exemplo, quando eu não sei quem eu sou em Deus, porque na minha cabeça eu era pecador e pronto, né? Não tinha muito jeito, não. Eu sabia que Deus ia me salvar, só que não tinha muito jeito. Só que quando eu passei a ter noção que eu era filha amada de Deus, que eu era filha, né? Eu tenho uma noção, né, do que eu preciso fazer, para onde eu devo ir. E quando você não tem isso, você se perde como mulher, como mãe, como esposa, e vai dar ladeira abaixo. E para quem não quer ser mãe e tem medo de ser mãe, seja mãe, né? Escolha primeiro parceiro, pelo amor de Deus. Escolha um homem temente ao Senhor. Já que estamos aqui por isso, seu marido faz uma pergunta para você. Fale. Ele pediu para você contar o testemunho do Zion. Conta o testemunho do Zion? Tá. O Zion, ele desde pequenininho, né? A gente veio, ele quase morre no parto. Ele nasceu, eu não sei explicar muito bem. Eu não sei se a criança tem que nascer para baixo, para cima. Não sei o que ele virou. No que ele virou, ele aspirou resto de parto e quase morreu no mesmo dia que ele nasceu. E desde então a gente vem travando uma batalha, né? Com o Zion, ele tem suspeita, né, de epilepsia, mas a gente não sabe o que é ainda. Teve convulsões ano passado e esse ano. O Zion é promessa, né? O Zion, ele, além de ser sonhado, ele é promessa de Deus. E é isso. Era a pergunta? Era só essa pergunta? E voltando aqui, para quem quer ser mãe, seja mãe. Lógico, ser mãe não é flores o tempo todo. Tem dia que você quer descabelar. Como hoje, misericórdia, Senhor. Mas, como eu disse, Júnior, você precisa descobrir quem é você em Deus. Quando você descobre quem é você em Deus, tudo fica mais leve. No caso de hoje foi um dia assim que só a misericórdia de Deus. A gente tem que respirar e descer o coração. Eu sou filha de Deus, então eu vou resolver com meu pai. Tem que resolver com ele. E para ser mãe hoje em dia é complicado, porque você não pode fazer isso, aquilo já tem muitas regras, né? E o manual, esse manual aqui, tem muitas coisas interessantes de se aprender. Muitas coisas. E que te deixa ter uma maternidade mais leve e produtiva, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Seja mãe. É só que eu tô dizendo, seja mãe. Eu queria mais, né? Bruno Thiago. Eu vou botar a pergunta. Colocando na balança, pelo que a gente vê, tem os prós e os contras. Sim. Mas os prós, eles se sobressaem. Sim, porque como tá se caminhando a conversa. Se você é filha de Deus, você sabe o pai que você tem, né? A cruz é pesada, mas o fardo dele é leve. E a maternidade da nossa atualidade é pesada, porque ou você é mãe e sai para fora, ou você é mãe e tem que ficar dentro. Eu escolhi ficar dentro de casa. Foi uma escolha minha, ser mãe e dona de casa. Só que tem muitas mães que não têm essa possibilidade. Eu não posso estar aqui, apesar que o meu nicho no Instagram é sobre as mães que ficam em casa, né? Já chegou comentário tipo de achar que eu quero que todo mundo seja mãe, mas não é possível todo mundo ser mãe. Tem pessoas que casou e estão estéreo, né? Não pode ter filho, vai adotar, não sei, eu não pretendo ter filho. Só que crescer e multiplicar, por favor. Polêmico de novo, mas é isso, gente. Não tenha medo de ser mãe. Eu comento muito com o Bruno que ser mãe me livrou de... Paulo que fala, né, que... não sei se é Paulo, não esqueci agora. Que fala que sendo mãe você será salva. Mas salva de quê? Do seu eu, né, da sua arrogância. Eu descobri muitos pecados meus... Menos individualista. Sim, eu descobri vários pecados meus olhando para meus filhos. Do nada eu vi meu filho querendo pegar, sei lá, para bater na irmã e eu olhar aquilo ali, eu tava me refletindo, né? Nervoso do dia, eu querer pegar e estrangular. Só que é um espelho, você começa a ver, né, esses pecados nos seus filhos e você quer literalmente correr daquele pecado. O que você faz? Você vai para Cristo. E, consequentemente, você leva seu filho também para Cristo. Porque você pensa, se eu tô pecando dessa forma, eu não quero que ele peque também dessa forma.
Você muda a sua atitude. Eu costumo pensar que a maternidade ela é pesada, assim, não tem como negar isso. É dificultoso. A mãe em si, ela gosta de ter tudo no controle, toda mulher, né? Mas a mãe gosta de ter no controle, tanto o que vai comer, o que vai vestir. E isso acaba pesando. Ainda mais eu agora estudando, ensinando em casa, fica muito mais pesado. Só que a Bíblia também fala que tudo que a gente for fazer para o Senhor, não faça para homem, mas faça para Ele, com zelo. E isso que eu costumo pensar. Toda vez que me dá aquilo de, tipo, eu quero correr, eu quero fugir, é pro Senhor que eu vou. Né? Tanto, hoje em dia o que se fala é, não seja mãe porque é pesado demais, mas se eu trabalhar também é pesado. Né? Se eu fizer ir pra academia também é pesado. Ter que levantar cedo, manter uma rotina. Ser mãe também é a mesma coisa. Só que a sua felicidade tem que estar em algum lugar. A minha felicidade em ser mãe está em Deus. Porque eu sei que mesmo com dificuldade eu posso correr pra Ele. Né? Fado com ele é leve. É isso. Seja mãe. Pessoal, papo muito bom, muito agradável. Tenho certeza que quem está assistindo realmente agregou bastante, né? No decorrer de tudo aquilo que a gente falou até agora. Mas infelizmente a gente tem que terminar. E aí, Thaíris, você gostaria de fazer alguma consideração final para aqueles que estão nos acompanhando aí? Fique conosco, né? Que terá mais. Tomara que tenha, né? Papo assim, tem pessoas aqui que manjam muito bem, que falam muito bem sobre maternidade, quer ser mulher. Poderia trazer mais esse assunto. E parabéns, se você que é mãe, você que deseja ser mãe, não desista, né, desse seu sonho, busque no Senhor. Eu sei que muitas não vão conseguir ser mãe, outras vão tentar, vão lutar, mas adote uma criança em oração também, né? Eu consigo, né? Adote. E feliz Dia das Mães, né? Daqui a pouco a gente está sendo homenageadas por aí. E é só isso. É bem. Aí, antes de nós finalizarmos, convidar aqui os irmãos aqui da produção, vem cá para todo mundo dar um tchauzinho aqui. Né? Tem mais uma pergunta? Vem cá, vocês dois. Sentem aqui e aí a gente pode aparecer. Amém. A Lídia da Siciliana falou assim, para você falar sobre a Isso, verdade. Pergunta boa. Só um segundinho. Se tiver mais alguma pergunta, a gente encerrar, mas se tendo mais pergunta, pode mandar que a gente vai respondendo também. Pode passar um pouquinho mais 3 minutinhos. Né, para estar respondendo perguntas. Então, caso você tenha perguntas, fique à vontade, mande aí e a gente vai estar respondendo. Né? Precisamente a Thaíne, como mãe, vai poder estar ajudando. Eu acredito, Júnior, que é impossível você, como mãe cristã, não ter um momento. Eu me pego vários dias, né, vários momentos do dia orando pelos meninos. Não pelos meninos solos, né, pela minha casa. Mas é importante que você tenha essa intencionalidade também de orar pelos filhos. Porque não é só eu ser exemplo, não é só eu querer que eles façam. Eu preciso orar por eles. E quando você ora, você costumo dizer que a oração da mãe, não que as outras orações não sejam respondidas, né? Mas tem poder, né? Tem que ter esse costume. Tudo na vida precisa ser, se você ser como eu, né? Sou inconstante. Eu começo uma coisa, Bruno tá aí, ele vai deixar eu mentir. Eu começo uma coisa e já quero parar. Só que nesses quesitos, eu não posso parar. Hoje há uma guerra sobre nossos filhos. A cultura, a gente não sabe como será daqui a 10 anos, né? Daqui a 50 anos. Não sabemos como que vai ser, mas temos uma noção de como que vai percorrer, né? Como que vai ser o percurso da nossa geração, da nova geração. E você está atento não só orar por eles, mas dedicar momentos do dia com ele para ler a palavra do Senhor, de orar com eles, pegar eles mesmo e orar. No dia que estiver doente, não perca essa oportunidade, ora com ele. Meu filho... Ai, Zay. O meu filho tá tão acostumado a gente chegar a orar por ele que ele fala assim que a oração dele não é ouvida. Eu falei, lógico que é. Ele falou assim, mas a sua mãe do papai, Deus ouve. Eu falei, a sua também Deus ouve. Né? Eles precisam ter essa noção. Eles vão se acostumar de querer... Criança nisso, né? Às vezes orar pra ele é chato. Mas deixar para ele claro que você está falando com o seu amigo, com o seu pai. E como é gostoso falar com o seu pai. Muitas vezes vai dar a correria, não vai dar, mas tire um momento, né? De orar por eles e orar com eles. Não sei se eu respondi. Não podemos nos dar ao luxo de não orar. Não tem como. Eu acredito que mãe cristã não tem como que não tem um dia, um momento no dia que elas não tirem para orar.
Principalmente os meus, né? Que são agitados, gostam de correr. Eu tô sempre olhando, Senhor, pelo amor de Deus, protege a cabeça desse menino, protege. Tô lá com o capacete santo, pra não ficar indo desse machucar. jeito, desse Porque jeito. principalmente criança, quando tá crescendo, assim, Sim, ainda 2, mais o 3, meu, 4 né? anos, O mais velho que ama pular, gosta de. E tá teve convulsões recentemente e dá um medo, né? Mas é isso, coisas pequenininhas, a criança, ela não se liga em muitas coisas, num paranoê muito chique, muito elaborado. É coisa simples. Você tá doente ali, bateu o pé, Senhor, cura o pé do menino. Por mais que você sabe que é só um arranhãozinho, mas levar ele ter essa fé, né? Criança é que nem Tomé, tem que vir pra Cristo. Sim, Fala, sim. você não vai, você vai se machucar. Sim. Ela tem que ir, cair, quebrar a cara pra vir e falar, eu amei. O meu mais velho fica Tem que colocar o dedo na tomada pra tomar o choque, né? Por mais que vai ter, por muitas vezes você possa ser que quando você começa o devocional, comece pelo devocional, comece pelas orações, comece pelo simples. Muitas vezes vão chegar com o questionamento de tipo, eu não tô vendo Deus, né? Já chegou, o Zay chegou pra mim, como que eu vou acreditar se eu não vejo? Eu falei, não precisa você ver, né? Você vê o vento. Você acredita você vê o amor da mãe? Não vejo, pois. O exemplo simples, você consegue ver o vento? Não, mas você sente, não sente a mesma coisa do nosso Deus. É lógico que eu, pelo menos, eu queria muito já ver essa sede neles, né, por Deus. Só que é um processo, é criança, né? Eles não pensem também que eles não vão entender nada, porque eles vão entender. Só que não de forma clara, tão clara como nós entendemos hoje, né? Mais perguntas? Não, eu só queria pedir pro Júlio desejar feliz dia das mães e falar alguma coisa. Pra sua mãe? Vem aqui, já que a gente vai encerrar. Apareça aqui. Pessoal aí, parte da produção aí. Nosso irmão Israel. Boa tarde. Boa noite. Ele tá nervoso, tá um pouco nervoso. Primeiro Mas nós gostaríamos de desejar um feliz Dia das Mães para todos vocês que vão nos ouvir, porque nós sabemos o quanto vocês são guerreiras. Tem mãe que poxa, às vezes não tem um marido, se desenrola em 10, né, para poder dar uma vida digna para o filho. Então vocês são guerreiras e vocês merecem, né, tudo de bom que o Senhor puder dar para vocês. Então tenham um feliz Dia das Mães, porque todos vocês merecem. E lembre-se, vocês não estão sozinhas. Muitas vezes parece que a maternidade é solitária, mas vocês não estão sozinhas. Não esqueçam disso. Na dúvida, sempre ore que Deus lhe direciona. Com certeza. Oração é a chave. E aí, pessoal, vocês querem? Não. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós teremos outros papos tão bons quanto esse, né? Imagino que o papo tenha sido realmente edificante para você. E todos aqueles que forem, não estão vendo agora, mas que forem assistir depois também, que seja edificante, que Deus ele possa, através desse papo, te abençoar. Espero que a gente tenha realmente sanado algumas dúvidas, tenha ajudado, né, através de algumas experiências que a Taíde teve, que talvez você se identifique, que Deus ele possa te abençoar e através disso você possa crescer ainda mais como pessoa, como serva de Deus, com a sua identidade e como mãe também. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Glória. Será que saiu meu som?